Eu descobri que era corna por conta de um berloquezinho daquele da Pandora. Eu já era fã e depois disso não preciso nem dizer. Eu casei a primeira vez, eu era muito novinha. A gente era muito novinho. Eu tava com 19 anos, ele com 21 e a gente tava numa fase muito farreiro. A gente saía todo final de semana, às vezes até o meio da semana também. A gente bebia muito, a gente voltava pra casa, a gente brigava. Daqui a pouco, final de semana que vem, a gente saía de novo, bebia de novo e era essa mesma confusão. Até que, com um pouco mais de um ano, a gente disse, não, é melhor a gente separar. Não tá dando certo, cada um vai pro seu canto e vida que segue. Nisso, passou-se 4 anos da nossa separação. Ele lá com a vida dele, curtindo com os amigos, saindo, namorando, eu do mesmo jeito, saindo, namorando, fazendo o que eu bem quisesse, e a gente não tinha nenhum tipo de contato. O nosso contato voltou através de um consórcio que a gente fez juntos assim. A gente participou do mesmo consórcio sem saber que o outro tava, entendeu? Eu não sabia que ele tava nesse consórcio e ele também não sabia, porque a gente não tinha nenhum tipo de contato. E aí, a moça que tava organizando esse consórcio fez um grupo pra poder todo mundo seguir ele certinho e a gente começou a conversar por conta disso. Ah, e tal, como que foi a sua vida nesses 4 anos? E no meio dessa conversa, ele soltou assim, será que agora, 4 anos depois, a gente mais maduro, será que a gente ia dar certo? Pronto. A partir daí, conversa daqui, conversa dali, de vez em quando a gente dá uns beijinhos, final de semana a gente sai, dorme junto. Nisso se passou cerca de 1 ano a gente nesse diz-me-diz, nesse lenga-lenga, nesse chove não molha. Sentamos, vamos voltar? Vamos. Mas agora vamos fazer diferente. A gente já tá mais madura, a gente farriou o que tinha de farriar. Vamos fazer o seguinte, nada de balada, nada de bebida. Nosso passeio agora vai ser uma trilha, um parque, uma coisa mais vibe natureba. Beleza, tá bom pra você sim? Pra mim tá, então fechou. E tava dando muito certo. A gente tava em paz, nosso casamento não tinha briga, a gente saía todo final de semana também, mas era coisas mais família, era um almoço de família, era uma trilha, era um parque ambiental, coisas do tipo, sem balada, sem noitada, sem cachaça, no máximo um vinhozinho entre a gente, que era pra não colocar uma terceira pessoa e realmente não dar confusão. Eu sou do Paraná e eu vim pra cá com pouco mais de 15 anos. Só que quando eu vim pra cá, eu deixei amigos, eu deixei família, eu deixei amigos de infância lá. Então, eu voltei lá, eu tinha 19 anos, poucos meses antes de me casar. Inclusive, ele foi comigo. E aí, ele conheceu toda a minha família, todos os meus amigos, gostou, disse que todo ano a gente voltava, mas acabou que não dava certo porque, por dinheiro, a gente tava começando a vida ali. E aí, quando eu voltei lá, foi quando a gente tinha voltado. Eu tinha ido pouco antes da gente casar e eu voltei lá depois que a gente tinha voltado. Reencontrei meus amigos, minha família e tudo bem. A minha família aqui era a família dele, porque não veio ninguém da minha família pra cá. Eu vim pra poder terminar de estudar, pra poder trabalhar. E não tinha ninguém da minha família aqui. Então a minha família se tornou a família dele. Isso bem novinha. Com 15, pouco mais de 15 anos quando eu vim com a cara e a coragem para uns conhecidos da minha mãe, porque aqui eu já tinha oportunidades, eu queria fazer curso, eu também estava invocada em desfilar, enfim, todo um rolê. O fato é que em 2020, começo de 2022, uma amiga minha de infância lá do Paraná falou para mim assim que o marido dela tinha recebido uma proposta numa cidade vizinha aqui. Só que ele estava com medo, porque ele não tinha ninguém, ela também não tinha ninguém. Eu disse, amiga, vem pra cá, vem aqui pra minha cidade, porque fica perto pra ir trabalhar e você fica aqui comigo entre aspas, assim, aqui perto, né? Porque você não vai ficar sozinha. Mudaram pra cá, a gente deu todo o nosso apoio, passou a ser nós 4. Pelo fato deles não ter ninguém aqui, a gente se frequentava muito a casa um do outro, a gente passeava junto e tudo mais, tudo a gente fazia junto e assim, deu muito certo. Eles são um casal que não tinha filho, a gente também não tinha filho. No meu aniversário de 2023, o meu marido me deu de presente uma pulseira da Pandora, que era o meu sonho, mas a gente sabe que não é muito barato. Nisso ele me deu uma pulseira com um berloque só, que era justamente um coração com o símbolo do infinito. Ele disse, ó, a gente vai trabalhando, quando der vai comprando outros.
Depois disso, eu consegui comprar mais 2 berloques, que foi uma estrela e um que é aqueles 2 separador com a corrente de segurança, ou seja, ela tinha 3 berloques. A minha amiga sempre admirou demais. Gosto demais, acho lindo, mas não tenho condição. E eu dizia, amiga, quando eu puder, eu vou te dar uma. Eu vou comprar uma de presente pra você. E ela, não precisa e tal. Daí eu consegui dar a pulseira pra ela. Só que eu dei sem nenhum berloque. Sem nenhum, eu dei só a pulseira. Eu falei pra ela assim, os berloques não são baratos, mas você compra um parcelado. Quando terminar de pagar, compra outro. Até então, ela nunca tinha conseguido comprar nenhum. Tava somente com a pulseira que eu tinha dado. Teve uma vez que eu tive uma espécie de uma micose no braço. E aí eu fui no médico, dermatologista, e ele me receitou uma pomada com enxofre para poder passar. Eu não sabendo, eu ficava usando essa pomada juntamente com a minha pulseira. Acabou que eu manchei os meus berloques. Eu não sabia que essa pomada poderia causar isso, causar essa mancha nos berloques. Fiquei muito chateada, chorei, mostrei pro meu marido e, enfim, mas não tinha mais o que se fazer, não tinha nada que tirasse essa mancha. Pois bem, no começo desse ano, assim ali por volta de março, a gente fez uma trilha juntos, eu, meu marido e os 2. No meio dessa trilha, como eu e ele, a gente era muito brincalhão, muito moleque, 2 garotões, assim, entre aspas. A gente agora tinha amadurecido, mas questão de brincadeira sempre teve. No meio da trilha, ele me pegou nas costas e me andou comigo um pouco, tipo, brincando, zoando. Ele me desceu, eu ri. Ela virou pra ele e falou assim, agora é a minha vez. E caminhou pro lado dele. O marido dela tomou um susto, tu tá ficando maluca? E aí ela riu e falou assim, é claro que eu fiz isso pra poder te testar. Eu não levei a mal, pra mim era justamente uma brincadeira, mas depois disso, o marido dela ficou sempre falando pra mim que desconfiava dos 2. E eu dizia pra ele que não tinha nada, que era coisa da cabeça dele, que ele tava fazendo aquilo só por conta daquela brincadeira, que ele esquecesse aquilo, mas ele ficou com isso na cabeça. Sempre que tinha alguma coisinha, ele me falava assim, mas você não notou o jeito que os 2 estavam conversando? Você não notou o jeito que ela olhava pra ele, o jeito que os 2 cochichavam? Pra mim, ele tinha colocado na cabeça por conta daquela bendita brincadeira. Com isso, ele meio que passou a proibir ela de frequentar a minha casa. Ela frequentava, só que muito pouco. Passava dias e dias sem frequentar a minha casa, porque estava causando confusão entre os 2. Um dia qualquer, eu percebi que o meu berloque tinha sumido aquele primeiro, que era de coração com o símbolo do infinito. Mas detalhe, eu não tirava a minha pulseira pra nada, eu não me recordava dela ter aberto, porque assim, hora ou outra acontecia de abrir, cair e tal, mas não tinha acontecido. E alguns dias antes, eu tinha lembrança dela porque eu tinha limpado ela no meu braço, mas eu não tinha tirado. Esse cara... não tem lógica, procurei em casa, olhei se tinha sinal de ter quebrado alguma coisa do berloque para ele ter caído, mas pelo menos a arruelinha dele deveria ter ficado na pulseira e nada, e ficou aquela indignação na minha cabeça. Mas assim, não comentei com ninguém, sabe? Porque pra mim não era nada de comentar, só procurei. Falei, em algum momento vai vir na minha cabeça o que aconteceu com essa pulseira. Quando foi um dia, o marido dela posta uma foto dos 2 juntos. E eu, logo que bati o olho na foto, eu vi o meu berloque na pulseira dela. Mas eu pensei, ela pode ter comprado, porque ela sempre elogiava o meu. Acontece que quando eu dei zoom na foto, eu vi a mancha do enxofre no berloque. Então, não tinha desculpa, era o meu. Eu digo, como esse berloque foi parar na pulseira dela, sendo que ela não tá frequentando a minha casa, minha pulseira não abriu na casa dela, me veio na hora na cabeça as coisas que o marido dela ficava falando. Será que a minha amiga tá com o meu marido? Não. Isso é coisa do marido dela e ele ficou infernizando a minha cabeça, isso entrou na minha cabeça, vou lá. Chego na casa dela, falei, você comprou um berloque pra sua pulseira? Ela riu, falou assim, quem dera, tô apertada, não comprei ainda não. Falei, mas e o coração que eu vi? Ela, que coração, amiga? Não tem coração nenhum, não. Mostrei a foto, falei assim, esse aqui. Aí ela já se entregou só na reação. Chamei o marido dela, mostrei, falei assim, esse berloque aqui é meu.
E ela, como que você sabe que é seu? Eu aproximei e falei assim, por causa da mancha do enxofre. Aí juntou eu, o marido dela, a gente ficou ali colocando pressão, até que ela se entregou, disse que tinha sido só uma vez, como se isso importasse. Foi uma, foi 1000. Traição é traição, não importa. Importa é que aconteceu. E a partir dali, pra mim, não teve segunda chance pra ela, muito menos terceira chance pra ele, que tentou se explicar de 1001 forma. Diz que tinha pego meu berlock, tinha dado pra ela, ficou com pena porque ela não tinha. Eu falei, por que você não me contou então? Porque eu sabia que você não ia gostar, porque foi o primeiro que eu te dei, mas quando tava manchado, eu achei melhor dar pra ela e depois eu ia comprar um bom pra você. Mas é claro que nada ligava com nada. Se tudo fosse... Não tivesse infidelidade, ele teria me contado, porque muita amiga minha, se ele dissesse assim, eu vou dar isso pra ela e vou comprar um novo pra você, eu falava, tudo bem, ok, não tem problema. Então, por que que tudo foi feito nas escondidas? Não existiu isso. Como eu tava falando, pra mim, eu cortei na raiz, não teve segunda chance pra ela, muito menos terceira chance pra ele, porque assim, deixei de ser besta total. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Caraca, hein? É cada jeito que aparece aqui, né? É vento, é calcinha no cesto, agora é um berlock da Pandora. Parece que quando tá acontecendo, por mais que as pessoas falam assim, o traído é o último a saber, sempre ocorre alguma coisa pra mostrar. Por mais que a pessoa não esteja desconfiando, igual nesse caso, né? Ocorreu esse rolê todo aí pra um simples berlock mostrar pra ela o que estava acontecendo. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim, cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto com a sua história. Tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus. Fique em paz. Até os próximos. Tchau!